vamos ver Maxim Gorky. Em russo é Maxim Gorky. Ele teve ocasião de dizer, num de seus livros, o seguinte: já então eu via que todas as pessoas eram mais ou menos pecadoras perante o desconhecido Deus da verdade perfeita. Enquanto perante o homem pecavam sobretudo as pessoas tidas como justas. Os justos são monstros, nascidos da união entre o vício e a virtude. A frase parece saída de um manual do revolucionário do socialista George Bernard Shaw. Mas, na verdade, ela se encontra no final de Minhas Universidades, um livro que compõe uma trilogia, junto com Infância e Ganhando Meu Pão, de Maxim Gorky. Minhas Universidades foi escrito em 1923, Ganhando Meu Pão, 1916 e Infância, 1913, ou seja, essa trilogia abarca 10 anos da vida de Gorky. E Gorky, a seu modo, foi um revolucionário. A trilogia foi traduzida pelo Rubens Figueiredo e prefaciada e pós-faciada, conforme o volume da trilogia, por Boris Schneiderman. E o livro foi publicado pela Kozak Naif e encontra-se em outras livrarias, né, uma vez que ela fechou. Continuando a citação de Gorky, naquela época eu gostava de paradoxos, tal como um menino gosta de sorvete. E a sutileza dos paradoxos me estimulava como um bom vinho, e o caráter paradoxal das palavras sempre atenuava os brutais e ultrajantes paradoxos dos fatos. A vida do autor, conforme se terá ocasião de ver pela leitura dos três livros, foi paradoxal até o fim. No Brasil, ele é conhecido principalmente por duas peças de teatro. Uma chamada Os Pequenos Burgueses e a outra Ralé. No original russo, o título dessa segunda era No Fundo. Além dessas duas peças, que o tornaram famoso aqui, ele tem um ponto alto, que é a redação de suas memórias. Essas suas memórias são admiráveis, mais do que seus contos, porque às vezes nos contos ele se alastra em longas descrições, a ponto de o amigo dele, Chekhov, ter escrito nas cartas nas quais Gorky pedira que ele desse opinião sobre os contos: corta! É verdade que Chekhov era consultado por uma série de escritores e ele dava as suas observações de boa vontade, sempre insistindo na brevidade, né? Ele dizia que a brevidade é a irmã do talento. Essas sugestões de Chekhov se encontram num livro chamado Carta e Literatura, a correspondência entre Chekhov e Gorky, publicado pela EDUSP em 2001, de autoria de Sofia Angelides. Diz Gorky novamente: nossa vida não só é espantosa por haver nela uma camada tão fecunda e gorda de toda canalice bestial, mas por, mesmo assim, apesar disso, conseguir germinar através dessa camada algo claro, algo saudável, algo criador. É assim que ele define o caráter russo. E é envolta nessa camada obscura de brutalidade que ele viveu a sua infância e os primeiros anos de sua mocidade na cidadezinha de Nizhny Novgorod, que hoje, em sua homenagem, foi chamada Gorky. Lá ele foi criado pelos avós, porque, órfão de pai, a mãe lá o deixara quando se casou pela segunda vez, abandonando a cidade.
infância e ganhando meu pão, entre as chicotadas do avô e o interlúdio da escola que ele frequentou apenas um ano, os pequenos e duros trabalhos para se sustentar e as descobertas dos terríveis mistérios, entre aspas, da vida, que haverão de cristalizar-se em sua consciência aos poucos em severos juízos, são um hino de amor à avó Aculina. Diz ele: todas as pessoas são estranhas umas às outras, apesar das palavras e dos sorrisos carinhosos. E sobre a terra em geral, todos são estranhos entre si. Parece que ninguém está ligado à terra pelo sentimento robusto do amor. Somente a vovó ama viver e ama tudo. Assim pensa o menino, que mais tarde acrescentaria: só amando os homens com muita força, com muito ardor, poderia extrair desse amor a energia indispensável para descobrir e entender o sentido da vida. Esta é uma das teses da trilogia, a mais difícil de ser defendida entre tantas agruras e contradições. Sabe-se que ele tentara o suicídio na adolescência com um tiro que lhe furara o pulmão. E sabe-se que ele foi, durante toda a sua mocidade e juventude, muito incômodo, tanto ao czar que o mandou prender 3 vezes, em 1890, em 1901 e em 1905, quanto também a Lene, que o expatriou em um exílio dourado, é verdade, na cidade italiana de Sorrento, onde ele ficou 7 anos, de 1921 a 1928, recebendo a visita de muitos escritores, pintores, artistas russos que iam visitá-lo. E, finalmente, tornou-se extremamente incômodo Stalin, que o manteve numa prisão dourada até sua morte. Morte esta talvez induzida. O que se sabe é que até os exemplares do jornal Pravda lhe chegavam falsificados. Gorky mudou-se para a cidade de Kazan em 1888, com a esperança de ingressar nas universidades locais, na universidade que ele teria escolhido, mas jamais ingressou. A vida não lhe permitiu, ele tinha que se sustentar. Então ele tentou ler desesperadamente para suprir os estudos regulares que nunca ocorreram. Daí o título talvez irônico do último livro da trilogia, Minhas Universidades. Ele só voltou a Nizhny Novgorod de Kazan 6 anos depois, quando foi preso temporariamente como suspeito revolucionário, 1890, a primeira prisão, por conta do czar. Em suas andanças por milhares de verstas pela Rússia afora, sempre procurando, juntamente com o sentido da vida, alguma solução para os problemas do povo e da Rússia, frequentou grupos populistas, teve contatos com pregadores, tolstoianos, ladrões, guardas, fidalgas, prostitutas, mujiques. Leia-se, principalmente, alguns dos capítulos dele com o seguinte título: Meus livros proibidos, os mujiques, as mulheres, que na trilogia são admiráveis descrições à parte. Esses contatos todos, ele os viveu intensamente e fizeram com que a sua mente se ampliasse e se enriquecesse com uma série de visadas, rebeldes, amargas, contraditórias, muitas das quais passariam subrepticiamente a fazer parte do seu ideário e contribuíram para, em 1898, a publicação do seu primeiro livro de contos, que havia sido rejeitado por muitas editoras, mas que finalmente, uma vez publicado, o tornou uma figura literária das mais famosas, não apenas na Rússia, mas no mundo inteiro. Nessa trilogia Infância, Ganhando Meu Pão e Minhas Universidades, pode-se acompanhar a origem de algumas dessas ideias, que provém das fontes mais diversas. Quem era o tal Bonaparte? Lhe perguntava o avô.
Ele queria os direitos iguais para todos, claro. Isso é uma estupidez. Só os caranguejos é que a gente pode diferenciar, é que a gente pode não diferenciar um dos outros. Apenas os caranguejos. Outra opinião. Há muita piedade no Evangelho, mas a piedade é coisa nociva. É preciso ajudar as pessoas fortes, saudáveis, para que não gastem suas forças à toa, diz-lhe um guarda da teologia. Outro. A bondade, meu rapaz, não exige inteligência. Conclui Ossip, o seu colega da oficina, em russo Artiel, onde ele aprendia a pintar os ícones. Sem escravidão não existe progresso, confidencia-lhe Jorge, outro amigo da trilogia, que ele havia salvado de morrer congelado. Outra, sem a submissão da maioria a uma minoria, a humanidade ficaria parada no meio do caminho. Esclareça o Mujiki para que ele, pouco a pouco, aprenda a tomar o poder do czar e a passá-lo para as próprias mãos, diz-lhe um ucraniano. A inteligência se rebela por uma utopia, repete-lhe um velho operário em 1921. E junto com essa utopia vão os inúteis, vão os imprestáveis, vão os canalhas, todos os movidos só pelo rancor. Vem que para eles não existe lugar na vida. O trabalhador se insurge pela revolução. Uma vez tomado o poder, o senhor acha que ele vai consentir em compor um Estado? De jeito nenhum. Talvez em nome do fortalecimento do Estado, Gorky tenha se deixado iludir por Stalin em 1928. E embora tentando ajudar aos ameaçados e aos condenados que recorriam a ele, em nome desse mesmo Estado, ele tenha aceito atos de violência e repressão. Por pouco tempo, porém. Felizmente, conforme dizia Pushkin, o grande poeta idolatrado por ele, a doença e a velhice embotam o entendimento, preparando os homens para a morte. Talvez por isso Gorky, tuberculoso, obnubilado e apático, após a inexplicável, entre aspas, morte do próprio filho, sendo usado pelo regime que erguia estátuas de bronze em sua homenagem, por isso Gorky tenha vivido os últimos anos de sua vida sem perceber claramente o que ocultava a violência que havia justificado e da qual ele mesmo acabou sendo uma das vítimas.